paz esteja com você também. Amém? Vamos direto aqui para a palavra de Deus, né? Romanos 12, 2. Você que tem sua Bíblia aí, vai abrindo rapidinho, para que nós possamos cumprir o nosso horário aqui. Amém? Vai abrindo aí, dando um glória a Deus, um aleluia. Você que achou aí, dá um aleluia, um glória a Deus. Ninguém, né? Ninguém achou ainda, só... Ó. Achei que era só o pastor David que tinha achado, amém? Então vamos ler que a palavra de Deus ela fala em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Vamos estar orando para que Deus possa falar conosco grandemente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Pai, que a partir de agora o Senhor venha falar conosco grandemente, que o Senhor me diminua, que o Espírito de Deus cresça, Pai. Que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos entender aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ministrado, Pai, e que possamos ter mudança de vida, Pai, que possamos ter mudança de atitude. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. É breve, você nem vai ver o tempo passar. Amém? Se fosse dar um título para esta mensagem, né, eu daria assim, meu maior inimigo. Por quê? Aqui quando a palavra de Deus ela fala ali, quando Paulo fala não conformeis com esse mundo, Paulo ele não está falando do mundo criação de Deus. Ele não está falando daquelas coisas que Deus criou, né? Porque tem que ficar claro, porque ainda pessoas ainda acham que ele está falando do mundo que Deus criou. Mas este mundo aqui que Paulo está falando aqui, nessa passagem bíblica, é o mundo do pecado, é o mundo da iniquidade, é o mundo que vive no pecado, é a prática do pecado no mundo, não o mundo que Deus criou. Então isso está bem claro para a igreja, está bem claro para nós. Se tinha alguém que ainda tinha dúvida, este é o mundo que Paulo está falando. Por isso que Jesus ele disse que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como ter aliança com um e aliança com o outro. Não tem como servir a dois senhores, porque vai desagradar um e vai agradar outro. Então, não tem muro, e já foi falado aqui esses dias, né, por outra pessoa também, não existe em cima do muro, existe lado A ou lado B, né, se possamos falar assim. Este mundo aqui, que Paulo cita, é o mundo da iniquidade. É o mundo da iniquidade. É a iniquidade que vai jogar uma geração no inferno, para ser bem claro. Mas primeiro você precisa entender o que é iniquidade. A iniquidade ela é diferente do pecado. O pecado, todo mundo peca. Eu peco, você peca, todo mundo. Nós pecamos consciente. A prática do pecado é a pessoa sendo pecador. Porque muitas vezes nós usamos o termo errado. Nós falamos que todos nós somos pecador. E é um termo que nós não podemos usar quando nós somos pecador. Você quer um exemplo para você entender? Eu sou Rafael, sou marido, sou pai, sou supervisor financeiro, sou investidor. Isso é o que me define. Se eu falar que eu sou pecador, eu estou me definindo como eu sou uma pessoa que vive no pecado, não uma pessoa que peca. Eu peco, mas eu não sou pecador. Porque eu peco, mas aquele que é o pecador é o que vive na iniquidade, que vive na prática do pecado. Para você entender melhor, está aqui, ó, pastor Adilson. Isso é o que define o pastor Adilson. Eu não posso falar que o pastor Adilson é um pecador, ele peca. Se eu falar que ele é um pecador, eu estou falando que ele é. Nós pecamos, irmão. Nós não podemos usar esse termo, nós somos pecador. Senão nós estamos indo para o lado do mundo. O lado da iniquidade, mudança.
Só quer mudança quem confessa. Mas não adianta nada você confessar e continuar no ato do pecado. É isso que Paulo fala: não conformeis com este mundo, não continuais na prática do pecado, não continuais na prática do mundo. É isso que Paulo está falando aqui, nessa primeira parte aqui, versículo A. Aí você vai lá para o final e ele fala que tem que mudar a mente. Mude a mente. Tem pessoas que não mudam, pois que morrer não tem solução mais. Morreu no pecado, você se renunciar agora, de confessar agora. Porque, e se amanhã não tiver amanhã para você? Você morrer na prática. Vivem na igreja e não mudam. O apóstolo Paulo fala que na mudança de mente, a pessoa ela vive um período que o apóstolo fala que é a mente cauterizada. A mente que acostuma com os erros. A mente que acostuma com o pecado. Porque o pecado vai se tornando normal. O pecado vai se tornando uma coisa que a pessoa vai vivendo a prática, e aí já começa a ficar tudo normal. Isso é o que o apóstolo chama de mente cauterizada. Vai se acostumando. Vai perdendo o temor a Deus. Vai perdendo o temor e vai vivendo a prática. Vai vivendo a iniquidade. Vai vivendo a iniquidade. Deus, ele não tem problemas, meu irmão, com os nossos pecados. O problema de Deus não é com os nossos pecados. É isso que nós temos que entender. O problema de Deus é com a prática deles. Nós vivermos na prática do pecado. Se fosse problema para Deus os nossos pecados, não existiria ninguém salvo. Mas o problema para Deus é a prática. É o que eu falei, o que cai não levanta, o que peca e não arrepende. Vou explicar melhor. Pecar nós pecamos. Já falei, todo mundo peca. Todo mundo peca consciente, todo mundo peca inconsciente. E muitas pessoas elas pecam e não assumem a responsabilidade e falam que é o diabo. Fala que é o diabo. Pessoas vivendo adultério e falando que é o diabo. Pessoas errando e falando que é o diabo. Pessoas falando mal do irmão e falando que é o diabo. Tem que parar de colocar a culpa no diabo, irmão. O diabo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. O diabo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Nossa luta não é contra o diabo, não. Nossa luta é contra nós mesmos. A luta é contra você mesmo, é contra a carne. O diabo ele já foi derrotado. O diabo já está derrotado. Então pare de colocar a culpa no diabo e comece a assumir as responsabilidades pelas falhas. O diabo ele está aí, mas a escolha é sua, porque você tem a palavra. Você tem a palavra, você conhece a palavra. Se você é filho de Deus, o diabo não toca em você. O diabo não tem poder de tocar em você. Então pare de falar que é o diabo e comece a assumir. Comece a assumir os erros. Porque não adianta nada ficar colocando culpa no diabo. Tem hora que o diabo está até cansado de crente. De tanto crente aí. Às vezes a culpa nem é dele, ele está falando, já está me levantando. O diabo está falando isso, já está me levantando. Eu não estou fazendo nada, estou aqui na minha. Esse aqui não precisa nem de eu mexer, porque ele já fala que é eu. Às vezes nem é o diabo, mas vira um negócio que tudo é o diabo. Põe tudo na conta do diabo, é muito fácil, sabe por quê? É não assumir a responsabilidade. É não assumir as responsabilidades. Porque, meu irmão, demônio se expulsa, mas caráter se trata. Vou repetir, demônio a gente expulsa e caráter a gente trata. Se o demônio levantar aqui, a gente expulsa. Agora caráter não. Caráter a gente tem que tratar. E é nós mesmos que vamos tratar. Muitas vezes é a falta do espelho. Muitas vezes é a falta do espelho.
Porque muitas vezes nós chegamos na igreja já querendo apontar o pecado do outro, falar mal do outro, falar que é o outro que fez, falar que é o outro que fez. Meu irmão, o que nós temos que entender, se alguém precisa de libertação, esse alguém sou eu. Se alguém precisa de cura, esse alguém sou eu. Se alguém precisa da misericórdia de Deus, essa pessoa sou eu. Se alguém precisa da presença de Deus, essa pessoa sou eu do outro. A Bíblia foi feita para me enxergar os meus erros e eu consertar. Pessoas têm usado a Bíblia da maneira errada, para enxergar o defeito do porque o outro fez. A palavra é para mim. A palavra é para cada um de nós, individual, salvação individual. A salvação individual. Você tem uma ideia? Está na nossa carne, porque teologicamente nós somos descendentes de Adão. Adão, quando pecou lá, Deus de Adão. Adão, onde está tu? Deus de Adão sabia onde Adão estava ou não? Sabia ou não, igreja? Sabia. Por que Deus faz essa pergunta para Adão? Porque Deus queria que Adão confessasse. Mas Adão não confessa e ainda por cima jogou a culpa nele e na mulher. Tem muitas pessoas fazendo isso, jogando a culpa em cima do outro, em vez de confessar o pecado. Pessoas passando tribulações, dificuldades, mas não conversa com o pastor, não conversa talvez com o líder, não conversa com uma pessoa. E aí na hora que o leite derrama, quer resolver. Na hora que a bomba explode, quer resolver. Aí não tem jeito mais. Aí é só viver daquilo que plantou. Ninguém está imune, irmão. Ninguém está imune. Nós pecamos consciente e inconsciente, é o que eu falei. Só que muitas vezes a tentação vem e nós fingimos que está tudo bem. Nós fingimos que as coisas estão indo muito bem. Nós fingimos que está indo tudo bem. E nós não confessamos, nós não chegamos. Pastor, pega aqui na minha mão, pastor. Está difícil, está assim, meu casamento está assim, tem um negócio assim. Não fazemos isso. Aí depois, na hora que a bomba explode, aí nós vamos correndo falar com o pastor e não tem jeito. Aí tem que viver o que plantou. Deus não quer ouvir desculpas não, irmão. Deus quer ouvir a confissão. Deus quer ouvir arrependimento. Desculpa, Deus não quer ouvir não. Falar de Saul e Davi. Olha para você ver. Mais uma vez, teologicamente falando, Saul até parece que cometeu menos falhas que Davi, menos erros que Davi. Os erros de Davi estão mais evidentes, né, na Bíblia. Matou um homem, adulterou, mentiu e outras coisas mais para a gente não alongar. Você já sabe. Só que a diferença de Saul para Davi é que quando Davi ele é apertado, ele é questionado, ele é afrontado pelo profeta Natan, se você lembra. Davi, este homem é você. Davi se arrepende, rasga suas roupas, veste roupa de saco, escreve o Salmo 51. Deus, tira tudo de mim, tira a coroa, tira reinado, mas não tira de mim a tua presença. É o arrependimento. E Saul morreu na iniquidade, morreu na prática, não se arrependeu. Então por isso que Davi era bom aos olhos de Deus e Saul não. Davi se arrependeu. Davi teve arrependimento. Davi, quando ele foi questionado, ele falou, não sou eu que errei. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que confessar. É eu que tenho que arrepender. Não tem como outra pessoa fazer isso para você. É só você que possa fazer isso, mas ninguém, irmão. Então para de olhar para o lado, frente do espelho, e olhe para você. Muitas vezes, sabe por quê? Porque hoje acabou o temor. Hoje eu lembro, um pastor recentemente pregou aqui, não lembro dele não, o nome dele não, mas muitas coisas que são pregadas ficam assim na cabeça da gente, né? Se nós não tiver a mente cauterizada. E ele falou sobre isso, salvação e aquele negócio todo, só que ele falou sobre o temor.
falou assim que hoje acabou o temor. Hoje acabou o temor. As pessoas estão vindo para a igreja sem temor a Deus. As pessoas estão aí fora sem temor a Deus. As pessoas estão fazendo coisas sem temor a Deus. Acabou o temor. Vivendo na iniquidade, porque não tem temor. Vivendo na prática do pecado, porque acabou o temor. Porque acha que Deus vai fazer vista grossa. Está achando que Deus está fingindo que não está vendo. Talvez só porque Deus ainda não puxou a corda, não é porque Ele não está vendo, não. Na hora certa Ele sabe puxar. Na hora certa Ele sabe derrubar. Na hora certa Ele sabe levantar. E muitas pessoas têm vivido na prática porque acabou o temor. Você tem uma ideia? Tem gente que prega sem temor. Canta sem temor, toca sem temor, evangeliza sem temor, vem para a igreja sem temor. Mas sabe o que é isso? É pela graça. Mas por que, pastor, faz isso? É pela graça, pela misericórdia de Deus. A graça é a misericórdia de Deus. Não entendeu? Vou explicar. Eu não mereço. É o favor imerecido. Eu não mereço. Mas Deus resolve me usar. Porque alguém precisa ouvir esta mensagem. Você está entendendo? Por isso que acontece muitas coisas. Eu não mereço. É por isso que tem muitas pessoas indo para o altar de Deus, muitas pessoas evangelizando, muitas pessoas vindo na igreja, muitas pessoas profetizando, muitas pessoas pregando, muitas pessoas tocando, cantando, sem temor a Deus, mas pela graça, pela misericórdia. Mas só pela graça não dá para entrar no céu. Lá no céu não entra no pecado. Pela graça dá para pregar, pela graça dá para cantar, pela graça dá para evangelizar, pela graça dá para vir para a igreja, pela graça dá para falar que eu sou cristão, pela graça dá para tocar. Mas pelo pecado não dá para entrar no céu. É isso que nós temos que entender. É isso que a igreja tem que entender. É isso que Deus está falando para a igreja hoje. Que nós temos que entender que a iniquidade leva para o inferno. A iniquidade não tem salvação. Na iniquidade do pecado, na prática do pecado. Pode cantar, pode pregar. Pessoas cantando, pregando, mas vivendo fornicação, vivendo pornografia, vivendo adultério, falando mal do outro. Mas está pela graça, tá? Preocupa não que está pela graça. Mas uma hora Deus puxa a corda. Uma hora Deus puxa. E você tem que entender que na iniquidade você não entra. Na iniquidade, no arrebatamento, você fica. Na prática, você não é arrebatado. Nós estamos esperando arrebatamento. E só pela graça, só pela misericórdia de Deus, não vai ficar. Confessar. Deus está dando a oportunidade hoje para se libertar. Deus está dando a oportunidade hoje para ficar livre do pecado. Para deixar de ser pecador. Olha só, Paulo fala, não conformeis com este mundo. Conformeis vem do latim, que significa não tome a forma. Então Paulo está falando, não tome a forma deste mundo. Não seja como este mundo, como falei lá no início, o mundo do pecado, o mundo da iniquidade. É isso que Paulo está falando. Ah, pastor, mas eu não sou ignorante para falar isso, que você não vai viver no meio de mundano, que você não vai viver com pessoas que não são cristãos. Você vai conviver com essas pessoas. Mas você não pode deixar essas pessoas te influenciar. Você não pode ser influenciado pelo mundo. Pelo contrário, quando você chegar, você tem que mudar o ambiente. Porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega a presença de Deus. Então, quando você chegar, o ambiente tem que mudar. Não você tem que mudar por causa do ambiente.
Porque você está cheio do Espírito Santo. Você carrega a presença de Deus. Então, quando você chegar, muda o ambiente. Não interessa que ambiente que é, mas quando você chegar, você tem que mudar o ambiente. Não deixe o ambiente te mudar. E o problema, muitas vezes, da igreja é isso. Que não estamos conseguindo influenciar o mundo, mas o mundo tem conseguido influenciar a igreja. Porque lá no mundo, não adianta eu só falar. Não adianta eu só falar a palavra. Não adianta eu só pegar um versículo e pregar. Lá no mundo, vale as minhas atitudes. Lá no mundo, vale o que eu faço. Porque não adianta pôr a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, e lá no mundo todo mundo me conhece como eu sou. Lá o seu vizinho, todo mundo sabe quem você é. Lá na sua empresa, todo mundo sabe. Na sua família, todo mundo sabe. Isso é a mente cauterizada, a pessoa não muda. São 30 anos, pessoas 30 anos no evangelho, mas 30 anos comprando e não pagando. 30 anos fazendo fofoca. 30 anos dando mau testemunho. 20, 10, 5 anos, seja que for. Vivendo na prática do pecado. Pastor Adilson, pastor Davis, pastor Manuel, os demais pastores com mais tempo que eu. Com mais propriedade para falar do que eu vou falar aqui agora. Que não convive com a mente não muda. Isso é religiosidade. Isso é vir na igreja. Isso não é evangelho, é vir na igreja. São duas coisas diferentes. Vir à igreja e o evangelho. O evangelho muda a vida. Ser religioso muda a rotina. Que você vem da casa para a igreja, do trabalho para a igreja, o ambiente muda. De falta de evangelho. De falta de palavra. De falta de palavra. A falta da palavra. É a carne. Pare de colocar a culpa no diabo. O diabo já foi derrotado na cruz. O diabo já está derrotado. Se você vive o evangelho, o diabo não tem poder nenhum na tua vida.
Se você vive isso aqui verdadeiramente, não tem diabo na sua vida, irmão. Não tem demônio na sua vida. Deixa, eles estão ao teu redor, mas os anjos estão ao seu redor. Agora, se você não viver isso aqui, irmão, os anjos, ó, eles não têm obrigação. Se você vive na iniquidade e achar que Deus vai permitir, que Deus vai continuar deixando acontecer, continue. Agora, se você acha que tem que se arrepender, confessar, para que você tenha uma vida com Deus, então não deixe para fazer isso. Não deixe para ter uma mudança de vida, uma mudança de mente, lá no futuro. Daqui 10, 15, 20 anos, sabe por quê? Porque quem está 10, 15, 20 anos assim, é porque se não mudou até hoje, como eu falei, pastores todo dia ensinando, todo dia pregando, todo dia mostrando, é porque não muda. Não muda, continua vivendo no pecado. Não muda. É hora de mudar, é hora de mudança. É hora de acreditar no nome de Jesus, acreditar nesse poder que o nome de Jesus tem. Se Jesus estiver na tua vida, diabo nenhum tem autoridade na tua vida. O diabo ele só age na tua vida quando você não tem Jesus. Mas nós todos temos Jesus. Então não é o diabo. Pare de colocar a culpa e comece a assumir as culpas. Comece a falar que sou eu. É eu. Não fique vivendo só pela graça. Não fique vivendo só pela misericórdia de Deus. Porque até uma hora Deus pode cansar. Até uma hora Deus pode falar que não tem jeito mais. Porque são 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos vindo na igreja e não muda. 60 anos ouvindo a palavra e não muda. 60 anos escutando a palavra de Deus e não muda. Então que fique essa palavra no seu coração. Que nós podemos ter uma nova mudança, uma nova postura. Começamos a olhar no espelho. Sou eu que preciso. Não é você, é eu. Então que você tenha essa atitude também. Que seja você que precise mais da presença de Deus. Que seja você que precisa mais da libertação. Seja você que precisa mais da misericórdia de Deus. Não preocupe com quem está do lado, à frente ou outro. Preocupe com você. Porque é você que vai ficar ou vai entrar. Então a escolha está nas tuas mãos. Você decide. É lado A ou lado B. Não tem meio. O meio fica. O lado do diabo ou o lado de Deus. Se não for do lado de Deus, o que for de Deus para baixo fica. Se não tiver